Vamos dar continuidade na nossa série de estudos sobre a identidade presbiteriana. Temos visto aqui doutrinas que são distintivos do presbiterianismo, doutrinas que fazem parte da nossa história, nossa teologia, nossa denominação. Então é muito pertinente que os irmãos estejam cada vez mais familiarizados com essas doutrinas. Bom, na aula passada nós iniciamos aquilo que é chamado os 5 pontos do calvinismo. Nós vimos lá TULIP, o acróstico TULIP, o que significa, cada uma daquelas letras. Nós então entendemos um pouco sobre o seu contexto histórico e vimos na aula passada a depravação total do homem, ou seja, o homem ele está num terrível estado de pecado. O breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 17, vai dizer que a queda, se referindo ao evento lá no Éden, ao pecado do nosso pai Adão, do qual nós somos herdeiros, vai se referir àquele momento como um momento que reduziu o ser humano a um estado de pecado e miséria. Então o homem, ele é um verdadeiro mendigo diante do Senhor. Ele é miserável, ele é pecador, ele é pequeno, ele é limitado, ele está morto diante de Deus. Esse é o estado ao qual o homem foi reduzido por causa da queda. Então nós vimos um pouco sobre isso, que o homem, na sua pecaminosidade, na sua morte, ele não tem qualquer condição de se voltar para Deus. Ele está inerte, ele está passivo, ele está inoperante no que diz respeito a escolher a Deus. Considerando então isso, nós vamos hoje entrar no segundo ponto sobre os chamados 5 pontos do calvinismo, e é justamente a eleição incondicional. Então hoje, lição de número 5, nós vamos tratar sobre a eleição incondicional. Nós temos algumas informações aí, à guisa de introdução, que são pertinentes em relação ao nosso tema. Bom, como já foi falado, o homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem é um total depravado. Ele teve as áreas da sua vida completamente afetadas pelo pecado. Na sua totalidade, em seu ser, ele está completamente manchado pela queda. Suas emoções, as suas ações, os seus sentimentos, as suas palavras, tudo aquilo que o homem é, tudo aquilo que o homem faz, tem nele mancha do pecado. Consequência do pecado. Ele está nesse estado, então, de depravação total em relação a Deus. E aí entra a eleição. A eleição se refere à escolha de Deus quanto àqueles a quem salvaria. Então, aqui nós já começamos a mudar a história. Já começamos a entender que não é o homem que escolhe, é Deus quem escolhe. É nisso que consiste esse ato soberano em relação à salvação do ser humano. Deus é o responsável por escolher, porque ele é soberano, um homem não pode escolher. Houve uma época, alguns anos atrás, uma canção do mundo gospel que ficou muito conhecida entre os evangélicos, canção do Thales Roberto, que ela dizia o seguinte: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Essa canção estava na boca dos crentes. Mas quando eu olho para a Escritura, eu percebo que não é o homem quem escolhe Deus. Não é o homem que escolhe ser amigo de Deus. Não é o homem que escolhe Cristo todo dia. Foi o próprio Cristo quem disse em João 15,16, não fostes vós que me escolhestes. Eu escolhi a vós outros, para que vocês deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Então não é o homem que escolhe a Deus. O homem está morto. O homem está espiritualmente morto. O defunto, ele não escolhe a roupa que ele quer vestir para o seu sepultamento. Ele não escolhe o caixão, ele não escolhe a sepultura. Ele está morto, ele é completamente passivo. Ele não pode fazer nada. E é esse estado que a Bíblia vai descrever como sendo o estado do homem. Ele está morto diante de Deus, nos seus delitos e nos seus pecados. Então ele não pode escolher Deus. Ele não pode. Ele está morto. Ele está nesse estado de passividade. E essa eleição, ela é incondicional por quê? Porque o homem não tem condições de satisfazer as exigências de Deus. Nós temos as exigências do Senhor de forma muito clara ali nos 10 mandamentos, decálogo, que ainda continua vigente. E o homem por si mesmo, ele não consegue satisfazer aquilo que Deus reivindica na sua palavra.
Por que ele não consegue? Porque ele está morto. Ele não consegue por si mesmo obedecer a Deus, agradar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus. Ele não consegue. Nós vimos na aula passada que o coração do homem está totalmente inclinado para fazer aquilo que é mal. E como o profeta Isaías disse, até as nossas melhores obras são trapos de imundícia diante do Senhor. Até aquilo que você considera que é bom, sem Cristo, é trapo de imundícia. Então, por isso que essa eleição ela é incondicional. Não depende do homem, daquilo que ele realiza, daquilo que ele faz. Não depende disso. É incondicional. É uma obra unilateral que procede do próprio Deus. Por isso ela é incondicional. Agora, quando nós falamos que a eleição ela é incondicional, na sua essência, nós não estamos com isso descartando a responsabilidade humana. Porque nós vamos ler a Escritura e nós vamos nos deparar com textos que dizem assim, aquele que crê será salvo. E aí alguém pode olhar e dizer, está vendo, pastor? O homem tem que fazer a parte dele, ele tem que crer. Concordo com isso, que o homem tem que crer. Mas quem é que concede essa fé ao homem? É Deus. Então, há sim um aspecto da fé, o elemento da fé. O homem exerce fé, é ele que tem que exercer a fé. Não é Cristo que a exerce por ele. É o homem que diz, eu creio, eu me arrependo. É o homem que diz isso. Agora, o ponto é, quem compele o homem a fazer isso? Vamos ver alguns textos. João 3:18 e João 11, do 21 ao 26. Nós considerarmos aqui o elemento da fé. João 3:18 e João 11, do 21 ao verso 26. Quem encontrar João 3:18 pode fazer a leitura. Olha o que diz João, capítulo 11, do verso 21 ao verso 26. Então aqui nós temos a questão da responsabilidade humana. Nós não somos aquilo que é denominado de hipercalvinistas. O hipercalvinismo, ele surge no século XVIII como um movimento que vai além do calvinismo. É hiper, passa dos limites, está além. E o que é que o hipercalvinismo vai dizer? Vai dizer que o homem, ele não tem nenhuma responsabilidade, está tudo predestinado, não precisa mais pregar, não precisa mais evangelizar, o homem não exerce fé, tudo é Deus. Ou seja, não há nenhuma responsabilidade no que diz respeito ao homem, quando na verdade há. O homem crê, é ele que vai crer. Ele é responsável pelos seus pecados. Ele não pode se voltar a Deus dizendo, Senhor, estava tudo predestinado, foi o Senhor que me predestinou para o pecado. Eu que pequei e pequei porque o Senhor me inclinou a fazer isso. Não, você é responsável. Deus não é responsável pelo seu pecado, é você. Embora ele seja absolutamente soberano. E aí entra na discussão que há 2000 anos ela nunca foi resolvida. Como que concilia essas duas coisas? Responsabilidade humana e soberania de Deus. Não concilia. As duas verdades, elas acontecem simultaneamente na Bíblia. São duas verdades plenamente claras na Escritura, mas que nós não conseguimos racionalmente entendê-las. Por isso eu só creio. Eu não preciso ir atrás de tentar entender, porque se eu tentar conciliar isso, eu vou acabar incorrendo em algum erro, em alguma heresia. Eu vou acabar me posicionando de forma herética. Ou eu vou enfatizar muito a soberania de Deus e me esquecer da responsabilidade humana, ou o contrário. Ou eu vou enfatizar muito a responsabilidade humana e diminuir a soberania de Deus. Então eu prefiro admitir as duas verdades acontecendo simultaneamente. E eu creio nisso, porque a Bíblia assim me diz. Então, um ponto que eu quero ressaltar é que nós não descartamos a responsabilidade humana. É o homem quem crê, embora Deus é quem opere essa fé em seu coração. Ou seja, aquilo que Deus requer de mim, Ele mesmo me concede. Então, esse desejo que você tem de buscar a Deus, sabe quem plantou isso no seu coração? O próprio Deus. Não vem da sua natureza caída e corrompida, vem de Deus. Essa fé que Deus requer de você, Ele mesmo a concede a você. Então, o desejo que você tem de buscar Deus, de vir para a igreja, é o próprio Deus quem semeia isso. Ela não brota do seu coração corrupto, não brota. Ela vem de Deus, ela vem do Senhor. E aí nós temos a distinção entre eleição e predestinação. São duas doutrinas que elas se complementam, estão intimamente relacionadas. A eleição é o ato eterno de Deus escolher algumas pessoas para a salvação. Então, ele olha, ele vê uma humanidade caída, a humanidade está em pecado, todos estão caminhando para o inferno, e merecem o inferno, porque a alma que pecar essa morrerá.
e o salário do pecado é a morte. Então todos já estão merecendo o seu salário por serem pecadores. Só que Deus, na sua misericórdia, Ele olha e vê uma massa de pessoas indo para o inferno e Ele escolhe alguns. Escolheu Moisés, Francisca, Raimunda, escolheu Gustavo, escolheu João. Ele olha e escolhe alguns. A humanidade está em queda. Ele simplesmente se compadece de alguns. Por isso que Deus não é injusto. Porque todo mundo já está merecendo o que deve merecer, a morte. Mas na sua misericórdia, e aqui nós temos aquela distinçãozinha básica entre graça e misericórdia. Graça é aquilo que eu não mereço e Deus me concede. Eu não mereço salvação, mas pela sua graça Ele me concede. Misericórdia é aquilo que eu mereço e Ele não me concede. Eu mereço a morte, mas Ele me concede vida. Então, Deus olha e na sua misericórdia, Ele escolhe a mim e a outros, não com base no que eu faço, porque se Ele fosse me dar o que eu mereço, era a morte. Então Ele olha e escolhe alguns. E essa escolha acontece desde a eternidade. E há uma discussão que entra no campo da teologia especulativa, nós até falamos um pouco sobre isso aqui na quinta-feira passada, no breve catecismo, que é sobre a ordem lógica dos decretos de Deus. E aí nós temos dois termos que parecem línguas estranhas, que é o infralapsarianismo e o supralapsarianismo. Pastor, você está falando em línguas, o que é isso aí? Não, são dois termos teológicos. Se referem à ordem lógica dos decretos de Deus. Então, o ponto é, a palavra infra tem a ver com infraestrutura, ou seja, aquilo que está embaixo. E supra, obviamente, está acima. E lapsus vem do latim que significa queda, ou está caído, ou algo do tipo. Então, a discussão é, quando que acontece essa eleição? Ela acontece depois da queda ou acontece antes da queda? Ela está abaixo da queda, numa sequência lógica, ou ela está acima, antes da queda? E aí há toda essa discussão. Aqueles que acreditam que a eleição vem antes da queda são chamados de supralapsarianos. E aqueles que acreditam que a eleição acontece depois da queda são chamados de infralapsarianos. Então, é uma discussão que eu acho que não é pertinente, entra no campo da teologia especulativa. Eu já fui infra, já fui supra, hoje eu não tenho uma posição tão fechada quanto a isso, até porque você tem teólogos reformados que admitem as duas possibilidades. Então, é uma discussão que não é tão pertinente, mas existe, ela existe. O ponto que nós devemos considerar é que essa eleição ela acontece na eternidade, onde Deus escolhe pessoas, desde a eternidade. Efésios vai deixar isso muito claro, uma eleição eterna. E o que é a predestinação? É o destino, é o propósito que Deus concede a cada uma dessas pessoas. Ele escolhe e dá um destino. E o destino é vida, salvação daqueles a quem Ele escolheu. Então nós precisamos primeiramente entender que essa eleição, ela vem anterior à fé. Ela acontece antes de alguém exercer a fé. Em primeiro lugar, então, eleição anterior à fé. Só aqueles que foram eleitos crerão na mensagem do Evangelho. Vamos ver o que diz Atos 13:48. Quem pode fazer a leitura? Então veja bem, nós temos aí Paulo pregando o Evangelho juntamente com Barnabé, fazendo missões, plantando igrejas, todo aquele contexto que nós já conhecemos no livro de Atos. E aí, na medida em que eles pregavam, alguns obviamente criam. A maioria rejeitava, perseguia Paulo, perseguia Barnabé, denegria a imagem, a mensagem. Eles não estavam interessados naquelas boas novas de salvação. Mas o capítulo 13, verso 48 de Atos, diz que tem um grupo aí que acreditava, alguns aí que criam. Quem eram essas pessoas? Eram aqueles que exerciam o seu livre-arbítrio? O texto está dizendo, olha, na medida em que Paulo pregava, alguns escolhiam a Deus, escolhiam Cristo todo dia, escolhiam ser amigos de Deus, era assim? O verso 48 é muito claro ao dizer que creram quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esses é que criam. Não era quem exercia o seu livre-arbítrio, eram aqueles que desde a eternidade haviam sido destinados para a vida eterna. E aí nós temos a chamada Ordo Salutis no latim, que é justamente a ordem da salvação. Existe uma ordem lógica, por assim dizer, no processo de salvação do homem. Então, em primeiro lugar, nós temos a eleição. Quando que acontece a eleição? Lá na eternidade.
Ele já escolheu aqueles a quem ele salvaria. Eu sei que às vezes é uma doutrina dura de ser admitida. Os pecadores odeiam essa doutrina da eleição. Eles odeiam saber que a salvação não está em suas mãos, está nas mãos de Deus. Eles não gostam disso. Eles gostam de ter tudo sob o seu próprio domínio. Eles são egocêntricos. Eles querem ser o centro das atenções. Então essa doutrina ela fere muito o ego humano, ao mostrar para o homem pecador que a salvação não está nas mãos dele, está nas mãos de Deus. Depende exclusivamente de Deus. Então nós temos a eleição. Deus lá na eternidade já escolheu aqueles que seriam salvos. Em segundo lugar nós temos o chamado. É onde começa a materialização dessa eleição. Na eternidade ele escolhe e em algum momento da vida aqueles que são eleitos, eles serão chamados por Cristo, em algum momento. E aqui nós temos diversos testemunhos, diferentes contextos, situações, idades em que vocês foram chamados. Alguns foram chamados na infância. Alguns foram chamados depois de adulto, depois de casado, quando solteiros. Alguns foram chamados aos 50, aos 60 anos de idade. Não importa. No momento certo, você foi chamado. No momento estabelecido por Deus, você foi chamado pela pregação do Evangelho e você creu. Então, isso faz parte do processo de salvação. E por que você creu? Porque, como nós vimos em Atos, você foi destinado para isso. Por isso que você acreditou na mensagem do Evangelho. Então, na eternidade, Ele elege, em algum momento da sua história você é chamado, e aí, quase que simultaneamente a esse chamado, acontece aquilo que nós chamamos de regeneração. O próprio nome já sugere o significado. Regenerar, dar vida novamente. Porque você estava morto no seu delito e pecado. Você estava cego, você estava morto, você era um zumbi, um defunto espiritual. Você não exercia qualquer atitude em relação a Deus. Você odiava crente, alguns de vocês. Vocês tinham pavor de evangélicos. Vocês não gostavam de crentes, alguns de vocês. Só que Cristo, na sua soberania, chamou você. E aí Ele regenerou você. Ele tirou você do estado de morte e concedeu vida a você. E aí, após Ele conceder vida a você, nós temos aquilo que é chamado de conversão. Aí entra arrependimento e fé. Se alguém perguntar para você a definição de conversão, conversão é arrependimento e fé. Isso é conversão. Então você estava lá, cego no seu pecado, incrédulo, ateu, só que Deus já havia eleito você lá na eternidade, escolhido você. No momento oportuno Ele te chama. Ao chamar, Ele regenera você. Ao ser regenerado, você recebe vida. E agora você que estava morto diante de Deus, você tem vida e por isso você crê e se arrepende. Porque agora você tem vida para isso. Cristo habilitou você a crer e a se arrepender. E aí entra a conversão, que é um giro de 180 graus. Isso é conversão. Você estava indo nessa direção e você dá um giro de 180 graus. Você passa aí no outro rumo. Você estava indo na direção do pecado, da sua incredulidade, dos seus desejos egoístas, e Deus foi lá e chama você, e chamou você. Você então agora vira as costas para o pecado, vira as costas para a sua incredulidade e se volta para Deus. Arrependimento e fé. Você se arrepende dos seus pecados e diz: eu creio em Jesus, eu preciso desse Cristo. Isso é conversão e faz parte dessa ordem dos salutis, dessa ordem da salvação. E aí, em quinto lugar, nós temos a justificação. Você que se arrependeu e creu, você foi agora justificado por Deus. Não com base nos seus méritos, não com base nas suas obras. Você foi justificado pela fé. E aí entra já uma outra doutrina que faz parte do processo de salvação, que é a justificação pela fé, que foi a espinha dorsal da teologia de Martinho Lutero. Justificação pela fé, ou seja, eu não sou justificado pelos meus atos, pelas minhas obras, eu sou justificado pela fé que eu tenho em Cristo. Então você crê em Jesus, e essa justificação ela é imputada a você, é um ato forense. O juiz bate o martelo e diz: eu inocento você, não por causa de você, mas por causa do seu advogado, Jesus Cristo. Você está inocentado, você é declarado justo, porque a culpa do seu crime, de ter transgredido a lei de Deus, ela foi carregada por Cristo. Ele já pagou por você. Então agora você é declarado justo pelo juiz. Depois de ser declarado justo, você é adotado. É uma outra doutrina também preciosa, a doutrina da adoção, que faz parte do processo de salvação. Em Cristo você é adotado. Você não era filho de Deus, você era filho do diabo. Você não era amigo de Deus, você era inimigo de Deus. Mas ao crer,
ao ter sido habilitado para crer, você é adotado. Você que outrora era filho do diabo, passa a ser filho de Deus. Você que era inimigo de Deus, passa a ser o seu amigo. Então, aqui nós temos essa doutrina preciosa, que também contraria um pouco do pensamento mundano aí fora, onde eles dizem que todos são filhos de Deus. Você pode perguntar para a pessoa mais pecadora de Santo Antônio, o criminoso da mais alta periculosidade. Chega para ele e diz, você é filho de Deus? Ele, sou filho de Deus. Deus para mim é tudo. Deus está no meu coração, eu sou filho de Deus. Não é. Somente aqueles que estão em Cristo são feitos filhos de Deus. Jesus foi quem disse isso. Aqueles a quem o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Só os que estão em Cristo são filhos de Deus por meio dessa adoção que Ele nos proporciona. Então entra a doutrina da adoção. Depois que você é salvo, você foi eleito, você foi chamado, você foi regenerado, você se converteu, você foi justificado, foi adotado, você é crente, você está na igreja, você tem compromisso com Deus, com a sua igreja. Ok, entra agora um outro processo que faz parte também do processo de salvação, que é o processo da santificação. Aqueles que são salvos, eles em alguma medida eles vão perseverar na santificação. Eles vão buscar se santificar. Não é mais como antes, que ele pecava e não estava nem aí. Agora ele peca, ele fica transtornado. Ele peca, ele sabe que ele está desagradando a Deus. É o processo de santificação, que vai culminar só lá na frente, na eternidade. Então a regeneração acontece em uma só vez. Fui regenerado. Agora a santificação ela é contínua, por isso que a Escritura fala naquele processo de desenvolver a salvação, a ideia é essa santificação progressiva. E aí depois da santificação nós temos a perseverança, que também acontece quase que simultaneamente à santificação, você continua perseverando, que é uma outra doutrina que nós vamos ver mais à frente, a perseverança dos santos. Você continua firme em Cristo, você às vezes tem um período de incredulidade, você deixa de congregar, você às vezes se desvia do Evangelho, mas em algum momento você vai voltar. Se você é eleito, você vai voltar. E aí, então, você persevera até a última etapa do processo de salvação, da Ordo Salutis, que é a glorificação na eternidade. Então, tudo isso nos aponta para esse processo de salvação que começa onde? Lá na eleição. Quem são aqueles que são objetos dessa Ordo Salutis? Aqueles que foram escolhidos desde a eternidade. Somente esses. O fato da eleição preceder a fé é a razão decisiva porque alguns creem e outros não. Vamos ver João 8:47 e João 10:26. Quem encontrar, pode fazer a leitura. João 8:47 e João 10:26. Então, por que alguns não creem? Por que alguns permanecerão uma vida inteira incrédulos? Não são ovelhas. Não estão dentro desse projeto de salvação do próprio Deus. Então eles vão passar a vida inteira blasfemando. Agora, alguns não creem hoje. Alguns são ateus hoje, mas são eleitos na eternidade. Em algum momento eles vão crer, em algum momento. Em algum momento eles vão ceder ao Evangelho. Assim como você era incrédulo antes. Assim como você não gostava de crente, o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente pode não gostar de crente hoje, mas talvez amanhã ele se converta, que talvez ele seja um eleito. Então eu não sei quem são os eleitos, eu não sei. Deus é quem sabe. Eu não sei a razão pela qual Deus os escolheu, eu não sei. Eu simplesmente creio nessa doutrina porque ela é uma doutrina bíblica. Você pode dizer que às vezes não entende ou tem dificuldade de admitir a doutrina, mas você não pode negá-la. Ela está muito clara e evidente na Escritura. Então a eleição ela vem antes da fé. Alguém só crê porque foi eleito na eternidade. Segundo, a incondicionalidade da eleição, princípio que Deus usou na escolha de Jacó e não de Esaú, é justamente a incondicionalidade na eleição. Vamos ver Romanos 9, versos 11 e 12. Nós fizemos a leitura desses versículos na semana passada, mas como eu já tenho dito aqui, essas doutrinas, esses 5 pontos, são uma espécie de corolário, ou seja, são verdades admitidas a partir de outras verdades. São verdades procedentes de outras verdades. Então são verdades que se complementam. Por isso é muito difícil você tirar um desses 5 pontos, porque são 5 colunas que sustentam uma estrutura teológica. Então, se você tira um desses 5 pontos do calvinismo, fica um pouco prejudicado. E aí, nós, de forma recorrente, vamos tomar alguns textos, os quais nós já lemos no decorrer desses estudos. Mas vamos ver lá o que diz agora Romanos capítulo 9, versos 11 e 12. Quem encontrar, pode fazer a leitura. Então, veja, essa incondicionalidade ela é muito evidente na Bíblia. É muito clara. Você vai dizer, olha, eles não tinham nem nascidos.
Eles não tinham feito nem bem nem mal, mas Deus escolheu um e aborreceu o outro. Escolheu um e deixou o outro. Então é muito clara essa doutrina na Escritura, a ideia da incondicionalidade na eleição. Deus nos elegeu antes de havermos nascidos ou feitos qualquer bem ou mal. Antes que você tivesse pecado ou que tivesse vindo à igreja, antes de qualquer coisa, Deus já havia escolhido você. Por isso não é com base naquilo que você fez ou deixou de fazer, é com base na soberania dele. Porque se fosse com base no que merecemos, nós não seríamos salvos. O salmista vai dizer, no Salmo 139, verso 16, que Deus, ele nos olha substância ainda informe. Eu era uma substância ainda informe, mas o Senhor já tinha escrito todos os meus dias no seu livro. Eu era uma substância ainda informe, eu não havia nem nascido, mas lá na eternidade Deus já havia me escolhido. A incondicionalidade da eleição é enfatizada no mesmo capítulo de Romanos que nós acabamos de ler. Olha comigo agora os versos 15 e 16. Ele diz, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de ninguém, depende da soberania de Deus. Se ele quiser ser misericordioso, ele vai ser. Se ele não quiser, ele não vai ser. Por isso, muito cuidado com os métodos de evangelismo que muitas vezes nós admitimos e nós usamos. Muito cuidado com essa ideia de dizer que Jesus ama todo mundo. Cuidado com isso. Não expressa uma verdade bíblica. Jesus ama os seus eleitos, que foram salvos. Porque os que não são salvos, a Bíblia é clara em dizer que eles vão beber o cálice da ira de Deus. Eles não vão receber o amor. Eles serão lançados no lago ardente. Eles serão lançados num lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Somente aqueles que estão em Cristo são alvos desse amor salvífico e paternal. Somente aqueles que estão em Cristo são alvos dessa incondicionalidade no que diz respeito à salvação. Não estamos em condição de receber misericórdia. Deus espontaneamente nos concede. Por isso é incondicional. Já pensou se Deus fosse basear o seu amor com base naquilo que você faz? Não vou nem considerar a questão do pecado original, de você ter nascido um pecador. Não vou nem considerar. Considera só o seu dia a dia. Será que você merecia salvação? Considera só a sua vida enquanto membro da igreja local, seus compromissos, suas responsabilidades, você lá no seu trabalho, você no seu casamento, você no relacionamento com seus pais, com seus filhos, você com as suas finanças, considera só isso. Será que você merecia salvação? Descarta a ideia do pecado original, que é muito evidente. Considera só o seu estilo de vida diário. Será que você merecia salvação? Você, no seu descompromisso com Deus, na sua missão, será que você merecia salvação? Não merecia. Por isso que depende da misericórdia de Deus. Por isso que eu louvo esse Deus, que Ele não me escolhe com base no que eu faço. Ele me escolhe com base no seu amor incondicional. Incondicional. Temos muitas outras provas bíblicas da incondicionalidade da eleição. Vamos ver Efésios capítulo 1, versos 3 a 6. Quem encontrar pode fazer a leitura. Então Ele nos escolhe antes da fundação do mundo. Alguns acreditam que Deus escolhe com base na chamada presciência. Ou seja, é como se fosse uma constatação de Deus. Deus está lá no céu, Ele olha lá na bola de cristal dele e fala, irmã Catiane vai crer lá em 2000 e alguma coisa. Então ela é predestinada, que ela vai crer. Eu estou vendo aqui que ela vai crer. Ela vai crer lá no ano tal, na circunstância tal, ela vai crer. Então ela é uma predestinada. Eles usam o texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, se não me engano, que fala dessa ideia. Mas o que é a presciência? A presciência não é essa ideia de que Deus olha e vê quem vai crer e com base nisso predestina, só porque Ele sabe que vai crer. Não, não é essa a ideia. A ideia é que Ele nos ama, Ele já nos vê lá na frente, mesmo assim nos ama e entra conosco nesse relacionamento. É essa a ideia. Porque se Ele vê e apenas chega a essa constatação, Ele não está sendo onipotente. Ora, se essas pessoas vão crer, elas só crerão porque já foram escolhidas lá na eternidade. Elas só crerão porque já foram eleitas por Deus. Por isso que elas acreditarão. Por isso que elas crerão na mensagem do Evangelho. Alguns acreditam que Deus não escolhe ninguém para a salvação. Dessa forma, Deus pode apenas iniciar a convicção, mas tem de esperar. Nós também falamos um pouco sobre isso aqui no domingo passado, a ideia do sinergismo e do monergismo.
Alguns admitem a linha sinergista. O prefixo dessa palavra traz a ideia de dois ou mais cooperando para uma mesma finalidade. Então é como se Deus fizesse a parte dele e o homem fizesse a parte dele também. É o que predomina em muitas igrejas evangélicas. Faz sua parte que Deus já fez a dele. Deus está te esperando. Deus está lá sentado implorando para que você creia. Não é assim. Porque nós vimos no domingo passado que todo o processo de salvação depende de quem? De Deus. Então não tem esse negócio de cooperar com Deus. Não tem esse negócio de eu querer ajudar Deus na minha salvação. Não tem. Depende dele. Se eu creio foi porque ele me transformou. Por isso nós somos monergistas. O prefixo dessa palavra traz a ideia de um só cooperando. Quem é que coopera na salvação? Deus. Ah, pastor, mas eu creio, mas eu me arrependi, eu escolho Deus. Você só fez isso porque Ele transformou o seu coração. Porque o Espírito convenceu você da justiça, do pecado e do juízo. Você foi convencido. Por isso que você acreditou. Porque senão você permaneceria na sua incredulidade. Então, não tem esse negócio de Deus fazer a parte dele e ficar me esperando lá, torcendo por mim, para que eu faça a minha parte. Não. Ele simplesmente faz a parte dele, transforma meu coração, me concede fé e eu creio nele. É simples. Então, por isso que parte apenas do Senhor. Talvez o texto mais importante sobre esse assunto seja Romanos 8, versos 28 a 33. Voltemos um pouco aí em Romanos, capítulo 8, verso 28 ao verso 33. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui entra a questão da presciência. Aqueles que ele conheceu, ele predestinou. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu primogênito, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós vamos ver mais à frente a ideia da expiação limitada, a ideia que Jesus não morreu por todos, só por aqueles que serão salvos. E aí algumas pessoas utilizam textos como, por exemplo, o verso 32, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. As pessoas vão dizer: tá vendo, pastor? Deus entregou o filho por todos nós. Morreu por todos nós. Mas primeiro, Paulo está escrevendo aqui aos romanos, aos crentes romanos. Está falando por todos nós quem? Vocês. Vocês, crentes romanos. Ele morreu por vocês. E o verso 33 vai dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele está falando dos eleitos. O todos nós aqui são os eleitos. Aqueles que são objetos da eleição do Senhor. Alguns então entendem que a eleição, como nós já falamos, acontece com base no conhecimento prévio de Deus, a presciência, e não incondicionalmente. Porém, Deus não apenas previu aqueles que iriam crer. O que ele fez? Ele os predestinou, distinguindo-os dos demais. É o que diz o verso 30. E os que predestinou, a esse também chamou, e assim sucessivamente. Verso 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. O texto de Romanos mostra que Deus realiza a redenção completa do seu povo, do começo ao fim. Por isso que não tem esse negócio de eu fazer a minha parte, Deus fazer a dele. É só Deus fazendo a parte dele, que eu não tenho condições de fazer a minha parte. A parte que cabe a mim, eu não posso, porque eu sou morto no meu pecado, no meu delito. Eu sou pecador. Então depende só de Deus. E é o que o texto de Romanos deixa claro. Todo o processo, aquela ordem dos saludes que nós vimos, aquela ordem da salvação, aquelas etapas, tudo isso depende de Deus. É o que ele diz aqui. Verso 30, aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Todo esse processo depende dele, do próprio Deus. A salvação por inteira está nas mãos do Senhor. Como diz Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Por isso que essa eleição é incondicional. Não depende de quem quer ou corre. Depende de Deus usar a sua misericórdia para aqueles com quem ele deseja usar.
E em terceiro e último lugar, nós temos aí uma estrutura da eleição. Vamos voltar lá em Efésios, texto que nós já fizemos a leitura. Efésios capítulo 1, versos 3 a 6, onde nós temos aí uma estrutura no que diz respeito à eleição. Eu estarei lendo e os irmãos acompanhem atentamente. Então, Efésios capítulo 1, versos 3 a 6, nós temos aí, em primeiro lugar, o autor da eleição. Quem realiza a eleição, quem opera, quem faz essa obra. O verso 3 deixa claro: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, quem é o autor da eleição? Quem é que nos concede essa bênção espiritual? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o autor diz ainda o objeto da eleição, ou seja, aqueles que são alvos dessa eleição. Olha comigo os versos 4 e 5. Assim escolheu quem? Nos escolheu. Está falando dos Efésios. Vocês foram objetos da eleição. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Então, o objeto da eleição são aqueles que são salvos, os crentes. Esses são os objetos da eleição. E aqueles que ainda crerão em Cristo. Em terceiro lugar, nós temos o fundamento sobre o que se baseia essa eleição. Qual que é o alicerce dessa eleição? O versos 3 a 5 vai dizer que é Jesus Cristo. O verso 4, nos escolheu em quem? Nele. Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Nos predestinou, o verso 5, para ele. Então, isso nos mostra que o fundamento da salvação é Jesus Cristo. Em Cristo, essa eleição ela é, por assim dizer, materializada, concretizada na vida dos eleitos. E por último, nós temos o propósito da eleição. Tá bom, pastor, já sei que existe aí os predestinados, os eleitos, mas para o que Deus predestinou a gente? Qual a finalidade dessa predestinação? Versos 4 a 6 nos mostra que primeiro ele nos predestina para a santificação. Olha o verso 4. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Então aqui descarta aquela ideia da predestinação podendo fazer aí qualquer tipo de coisa. Ou seja, se eu sou predestinado eu posso viver pecando, pastor. Já que eu sou eleito, então o senhor está dizendo que em algum momento eu vou voltar. Então eu posso cair no pecadão, que eu vou para o céu de qualquer jeito, eu estou predestinado, está tranquilo. Ele diz que ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Então, um eleito, ele vai buscar crescer em santidade e em irrepreensibilidade diante de Deus. Ele vai progredir em santificação. Um eleito jamais considerará essa possibilidade de viver pecando, admitindo essa eleição, essa suposta eleição. Ele jamais considerará essa hipótese, porque ele sabe que ele foi eleito para viver em santidade. Santos e irrepreensíveis. Foi para isso que ele os escolheu. Agora veja, ele também nos escolhe para adoção. Verso 5. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Então, em Cristo, como nós já falamos, nós somos adotados. Nós somos eleitos na eternidade para, em algum momento da nossa história, sermos adotados por meio de Cristo. E em último lugar, nós temos ainda um propósito, que é a adoração. Verso 6, para o louvor, ou seja, vocês foram eleitos também para o louvor da glória de sua graça. Então o eleito, ele é eleito, obviamente para a salvação, mas ele vai se santificar, ele vai ser adotado em Cristo e ele vai adorar. Ele vai buscar vencer os seus pecados, ele vai lutar contra os seus pecados, ele vai recorrer mais ao seu Pai por meio de Cristo e ele vai cada vez mais ter um compromisso com Deus no que diz respeito à sua adoração pública, no culto, na igreja e privada. Então eu penso que os eleitos sabem dessa responsabilidade no que diz respeito ao seu compromisso com a adoração. Sabem da sua responsabilidade em cultuar, não só de forma privada, mas pública, com a igreja do Senhor, no dia do Senhor. Então tudo isso mostra os propósitos para os quais nós fomos eleitos. Para finalizar, se você é um crente em Cristo, você é amado por Deus desde toda a eternidade. Essa doutrina da eleição incondicional, ao invés de perturbar você, ela deve consolar você. Ao invés de inquietar você, ela deve trazer a você paz, que você sabe que a salvação e a eleição não estão em suas mãos, estão nas mãos de Deus. E se eu sou crente e estou aqui servindo a Deus, eu só posso me alegrar diante dele e chegar a uma conclusão. Eu sou amado por Deus apesar de quem eu sou. Eu sou eleito de Deus apesar dos meus pecados. Eu sou escolhido do Senhor.
Então, se você é um crente em Jesus, você é amado por Deus. Você foi escolhido. Dentre uma multidão de pecadores, Ele encontrou você. Você que estava perdido foi encontrado nele. Você que estava morto foi revivificado nele. Ele o escolheu incondicionalmente em sua condição desesperadora. Você estava indo para o inferno. Você estava cego pelos seus pressupostos, pelo seu pecado, pela sua carne, pela sua incredulidade, estava cego, completamente cego. Cego pelos propósitos desse mundo. Cego, você não queria saber de Deus. Então ele foi lá de forma incondicional, tirou a venda dos seus olhos. E você que estava caminhando para o abismo, você disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dar uma volta de 180 graus, eu vou me converter. E foi na outra direção, de forma incondicional. Porque se ele fosse conceder a você o que você merecia, ele simplesmente deixaria você cair no precipício. Mas com um olhar de misericórdia, ele olha para você, tira a venda dos seus olhos e você diante do abismo diz, meu Deus, eu estava caminhando para o abismo, agora eu vou voltar. Conversão, volta de 180 graus, que é operada de forma incondicional pelo próprio Deus no seu coração. Por isso, meus irmãos, nós não podemos nos vangloriar dessa nossa eleição. Não podemos nos orgulhar, porque não foi com base naquilo que somos ou fazemos. Eu só posso dizer, bendito seja o Senhor que me escolheu. Bendito seja o seu nome, que mesmo merecendo a morte e o inferno, me concedeu eternidade e vida em Cristo. Então, aconteceu conosco o mesmo que aconteceu com Israel, até porque nós somos o Israel de Deus. Vamos ver lá Deuteronômio capítulo 7, versos 7 a 8, para nós finalizarmos. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 a 8. Quem encontrar pode fazer a leitura. Então, olha o que Deus fez conosco. Ele não teve afeição, não foi nada em você que atraiu a Deus. Não foi nada em você que chamou a atenção de Deus. Olha o quão bom ele é como marido. Olha o quão boa ela é como esposa. Olha como é que ele é um pai dedicado. Olha como é que ele é no trabalho dele. Não foi isso que chamou a atenção de Deus. Ele não teve afeição por você com base naquilo que você fez. Olha como ele é dedicado. Olha ele não bebe, ele não fuma, ele não sai para farras. Olha, acho que eu vou salvar essa pessoa. Não foi com base no que nós fazemos. Foi porque ele nos amou desde a eternidade. Ele nos amou e ele nos libertou da nossa servidão do pecado. Ele viu você aprisionado pelo pecado, preso nos seus pressupostos, encarcerado nas suas evidências e opiniões pessoais. Ele viu você lá e destrancou a cela, quebrou as algemas, os grilhões e salvou você. Então, meus irmãos, é uma eleição incondicional, guarde isso. Não é porque você é bom, porque a Escritura vai dizer, não há quem faça o bem, não há ninguém, nenhum sequer. É por causa da misericórdia dele. É uma eleição que nos foi concedida de forma incondicional. Nós só temos, então, a agradecer e a bendizer esse nosso Deus misericordioso. Amém?